minutos para a sua defesa. O vereador Marcos Antônio tem 30 minutos e depois temos os outros procedimentos a seguir. Julgamento da questão do arquivamento, pedido pelo vereador Fernando Lucena. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, eu gosto de falar muito nessa tribuna, mas hoje não estou fazendo questão desse tempo todo não, pela causa que a gente tem aqui de expressar, né? Mas, senhor presidente, eu farei minha defesa com muita tranquilidade, com muita segurança, com a segurança dos justos, com a segurança dos que não devem nada e que não têm nada a temer. Começarei a minha defesa, senhor presidente, dizendo a minha trajetória de vida. Sou o filho mais velho de uma família de 12 irmãos. 12 irmãos. Viemos aqui para Natal, uma família muito humilde. Trabalhei na feira dos meus 6 anos de idade aos 21 anos de idade. Quando fui aprovado para a escola técnica federal, eu me formei em eletrotécnica. Também, professora, servi o Exército Brasileiro, aonde fui aprovado como cabo e aprovado em 7º lugar para a escola de infantaria de sargento de armas em Três Coração, Minas Gerais, e não quis ir porque achei que não era o que eu queria para minha vida. Concluí os estudos, fiz vestibular para engenharia elétrica na Universidade Federal e fiz também o concurso para a Escola de Oficiais da Marinha Mercante do Brasil, logrando êxito em 2. Concluí a Escola de Oficiais da Marinha Mercante e faço questão de dizer isso não por soberba, professora, mas para mostrar o berço que eu vim e os valores que eu cultuo. Meus valores éticos e morais foram forjados numa família sólida, humilde, mas porém decente, justa, trabalhadora. E isso, professora, me fez o homem que eu sou hoje, o lutador e o parlamentar que eu sou hoje. Portanto, muito distante daquilo que querem me imputar, daqueles que querem me condenar inocentemente. Na escola pública, professora, eu logrei muitos êxitos. Tenho 5 formações, graças a Deus. 3 técnicas, 2 de nível superior. Sou engenheiro naval pela Escola de Oficial da Marinha Mercante e sou economista formado pela Universidade Federal. Todos eles com concurso público. Todos eles com esforço pessoal. Todos eles. Trabalho na Petrobras há 28 anos. 28. Passei 23 anos da minha vida como júnior, professora. Não por falta de competência, não por formação técnica, mas por perseguição pela luta sindicalista que eu travo lá. A minha atuação parlamentar nesta casa, em 3 anos apenas de mandato, apresentei as seguintes proposições. Regularização fundiária de Natal, um problema de décadas da nossa cidade. Nós apresentamos o projeto e aprovamos nesta casa em 1º e 2º turno. E veremos de derrubar o veto e colocar para a sociedade uma grande conquista, que é o acesso à escritura pública do seu imóvel. Apresentamos, professora, igualmente importante, o projeto de regularização da profissão de bombeiro civil e salva-vida, que não era regularizado na nossa cidade. E isso geramos dezenas de empregos. Apresentamos, professor, e aprovamos a instalação dos crematórios públicos municipais. Outra conquista. Apresentamos, em tramitação aqui na casa, o projeto que regulamenta a proibição da experimentação de animais nas pesquisas científicas e laboratoriais. Apresentamos o projeto que isenta de taxa funerária os doadores de órgãos, que é para incentivar a doação de órgãos. Apresentamos com muito orgulho, como coautor do projeto,
o projeto do Passe Livre, orgulhosamente com a nossa grande guerreira, grande defensora e autora primeira do Passe Livre. Apresentando, professora, um outro projeto que é de instalação de equipamentos de proteção na ponte Nilton Navarro, para tentarmos amenizar ou barrar a prática de suicídio naquele equipamento público. Aprovamos aqui um projeto de criação do Dia Municipal do Quadrinho. Apresentamos uma outra proposição de instalação dos postos de trabalho fixos para trabalhadores informais do centro da cidade. Também apresentamos, está em tramitação, um outro projeto que regulamenta um auxílio social às famílias carentes que forem pais de trigêmeos. E também queremos dizer que aprovamos 400 requerimentos. Dentre eles também várias emendas orçamentárias que resultaram em obras na zona norte de Natal, principalmente no bairro de Igapó, na cidade da Esperança e no Planalto, também foram conquista nossa. Então, é um mandato que veio para essa casa, apesar de nós termos grandes contradições, grandes divergências. Aqui dentro da casa foi um mandato propositivo, um mandato que trabalhou. Mas, senhor presidente, queremos aqui entrar na questão do mérito do relatório. E aqui eu quero elogiar de público, como fiz com o nosso colega Bertone, a elaboração do relatório. O relatório do ponto formal, ele foi muito bem apresentado, muito bem elaborado. Mas, no entanto, o relatório, ele enveredou para uma tese que nós consideramos rigorosa, e vamos debater ao longo dessa minha defesa. Queremos aqui começar nossa defesa pela questão das provas. Não se ouviu, nós pesquisamos no Brasil inteiro, professora, um só caso de parlamentar que tem aberto um processo, ou instalado um procedimento numa comissão de ética, por conta de material ilegalmente produzido, ilicitamente produzido. Então, o que é que diz? Neste caso, a nulidade das provas. O emprego de matéria jornalística, oriunda de gravação ilegal, prevista no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitas, ilegais. Ainda tem jurisprudência do nosso magnânimo Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, através, tá certo? Diz o seguinte: a ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de poder, perante a qual se instaure, para se revestir de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional, que tem no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. E isso não vai apenas na esfera jurídica. Diz também a questão do inquérito administrativo, que no caso seria caracterizado como essa etapa aqui da comissão de ética. Estamos numa esfera, por enquanto, administrativa, mesmo que seja no âmbito do poder legislativo. Senhor presidente, através do depoimento da própria denunciante, que não foi a denunciante, né? Ela diz o seguinte, na folha 119, a mesma afirmou, depois de inquirida pelo advogado, se esta tinha autorização para gravar os vídeos. E essa respondeu que não.
E foi o único meio que achou para fazer o vídeo. Fez de maneira sorrateira, né? E camuflada, professora. Camuflada, para produzir uma prova, inclusive, tá certo? Tentando induzir, tá certo? O Reginaldo, que ele confessasse coisas que não teria cometido. Medidas adotadas. E eu quero aqui falar para a imprensa de Natal, para a sociedade, para os militantes do PSOL que estão aqui, para a minha família, que não queria que eu participasse da vida pública. Mas eu não fiz igual a grande maioria dos políticos fazem, que diante de qualquer denúncia vai se esconder, some. Nós não fizemos isso, professora, fizemos até um caminho inverso. E alguns colegas chegaram: Marcos, se acalme tudo. Eu disse assim: companheiro, eu não posso agir como age alguns que tem culpa no cartório, que tem, né, que tem o que respondeu ou cometeu. Não. O que é que nós fizemos? A top e leviana denúncia do jornal, no dia 14 de janeiro, nós fomos, professor, ao Ministério Público e convocamos toda a imprensa de Natal para fazer a cobertura. Toda a imprensa de Natal foi convidada através de release. Professora Amanda, só foi 2 TVs. 2. Não foram ver o que eu propus. Está aí no roteiro da minha defesa. O procedimento instaurado no dia 19 de janeiro. O bispo estava na comissão, viu esse documento. O vereador Chagas também. O professor Janilson também. Inclusive, eu quero aqui dizer, professor Janilson, que o senhor foi muito coerente na conclusão do relatório. Porque diz que não há elementos de prova contra mim. Nós fomos ao Ministério Público, mas não ficou só aí. Não ficou só aí. Nós fomos, vereador Ranieri, para a Polícia Civil. Instauramos um inquérito policial civil, aonde foi ouvido mais da metade do meu gabinete junto com a denunciante. E lá, professora, qual foi o resultado? O resultado foi pela minha inocência e indiciamento dela por motivo top para tentar coagir a receber um direito que ela não tinha. Então ela está indiciada. O processo, se vocês quiserem ver, está aí arquivado. Está arquivado aí. E vocês podem ver qual foi a conclusão do delegado. E hoje ela está respondendo no Ministério Público, tá certo? A processo por tentativa de coação por meios próprios para receber o que ela não tinha direito. Mas, professor, nós não ficamos só aí. Também encaminhamos, doutor Joanilson, o mesmo documento que Vossa Excelência acolheu na Comissão de Ética, né? E analisou e viu como legítima e tudo. Inclusive, o senhor fala muito bem das provas apresentadas, né? Que comprovava a contribuição que nós recolhemos ao partido, os gastos que nós tivemos, certo? Tudo lá comprovado com nota. Só de contribuição tem 16 depósitos. Nós fomos, doutor Jonilson, com essa mesma documentação para o partido. A comissão de ética do meu partido se reuniu, analisou a documentação e me absolveu, arquivando o processo. Por quê, vereadora? Porque estava caracterizado uma prática legítima que o nosso partido já tem consolidado como uma prática legítima, que é a cotização. Que nós fazemos, professora, para não ficar refém da grande empresa, para não poder ficar com o rabo preso e poder votar com liberdade. Então, fui absolvido tudo. Então, só resta esse degrau. É o último. Em todos eu fui absolvido. 3 esferas. 3. Agora, só me resta aos colegas que eu vou pedir
E eu sei que cada um aqui não vai votar pela questão política, vai votar pela questão de justiça. Fazer justiça a uma pessoa que não praticou nenhum erro. Em momento nenhum da sua vida, inclusive, tá certo? Costuma fazer práticas errôneas, práticas antiéticas e imorais. Então, essa foi as medidas que nós fizemos. Nós não nos escondemos. Nós não nos escondemos. Fomos para a justiça. Fomos submetidos já a uma comissão de ética, aonde nós fomos absolvidos. Professora, vou aqui ler só um texto, um pequeno texto, da conclusão do inquérito policial civil. Ele diz o seguinte, o delegado: com suporte da documentação acostada nos autos, no depoimento das testemunhas e no próprio estatuto do partido, resta claro e evidente que o valor questionado pela investigada erroneamente fora tido como legítimo. Erroneamente. Restando, pois, obscuros motivos pelos quais ela tentou reaver o possível direito, lançando mão do que podemos considerar de meios alvitantes para coagir. O valor supostamente devido pela vítima, possível dissolução através de demanda judicial, entretanto, que pese afirmar ter ciência que o valor exato que aspirava a receber, abdicou ela de ingressar judicialmente para alcançar o seu direito, por ela considerado legítimo, e por conta própria coagiu as testemunhas a satisfazê-lo. Quero dizer aqui, diante desse plenário, aos colegas, que eu e minha esposa passamos três meses de agonia, sendo chantageado para pagar aquilo que nós nunca devemos, sob a ameaça de achincalhe da minha família, sob a ameaça de nos vender para a imprensa, para poder fazer socialismo e derrubar a minha imagem e me desqualificar. Foi isso que essa pessoa fez. 3 meses, e está lá nos autos, para quem quiser ver do processo, o recado que ela mandou para mim e mandou para minha esposa. Está lá no processo. Foi por isso, professora, que ela foi indiciada. Foi por isso que ela vai responder no Ministério Público, entendeu? Que devia ser por tentativa de extorsão, que é um crime inafiançável e no mínimo 10 anos de cadeia. A pena ainda foi branda no enquadramento dela. O delegado pediu para ela, tá certo, que ela incidiu na consulta tipificada no artigo 435 do Código Penal. Então, é isso que eu tenho a apresentar. Da cotização voluntária. O que é a cotização? Cotização, senhores, é uma arrecadação legítima. É uma política que os partidos de esquerda têm não só no Brasil, mas no mundo inteiro, professora. Que o militante disponibiliza uma pequena parte do seu partido. No nossa corrente é 5%. Em outras correntes é 10%. Em outras é 7%. Em outras são 12%. 20%. Mas todas praticam isso. Para quê? Para que nós possamos fazer a nossa política sem depender de financiamento espúrio. Financiamento vindo por debaixo do pano. Então, nós temos essa prática, os partidos de esquerda do Brasil inteiro e do mundo. E é dessa cotização que inclusive paga-se a contribuição, que é a contribuição legal. Então cotização é uma coisa e contribuição é outra. A contribuição, inclusive nossa, é legalizada. Eu pago, recolho, professora, todos os meses 20% do meu salário. 20%. Então, dito isso da cotização, quero dizer que o pessoal já tem entendimento pacificado que a cotização é uma prática legítima, inclusive através da absolvição da deputada Janira Rocha no Rio de Janeiro. Como é que eu poderei dizer
que eu fui omisso, que eu fui negligente, porque eu não posso combater uma prática que é nacional, inclusive se quisesse, não o teria poderes para fazer. Então, não poderia jamais e não vou poder, professor, só se um dia nós chegarmos lá na direção nacional com maioria absoluta e mudar isso regimentalmente dentro do nosso partido. Cotização e verba de gabinete. E aí eu quero aqui fazer uma ressalva ao vosso belo relatório, doutor Vanilson, porque Vossa Excelência equivocadamente colocou num dos itens que era possível pagar confecção de bandeira, passagens, alimentação com essa verba de gabinete indenizatório, inclusive aluguel de casa. Quero dizer, eminente Jonilson, que eu respeito muito e elogio, que senhor quando o fato aconteceu, quando o fato ocorreu, nós vivíamos sobre a égide da resolução. Um momento, vereador. Eu quero 290. Silêncio no recinto. Vivíamos sobre a égide em relação à verba indenizatória, sobre a égide da resolução 290/1997, que não permitia, vereador Júlio, Vossa Excelência bem sabe, mais antiga aqui nesta casa, não permitia que aluguel de casa, não permitia que pagasse alimentação daqueles que não são assessores, ou seja, de outros militantes. Não permite que nós usemos a verba indenizatória para fazer bandeira do partido, bandeira da corrente, faixa, porque nós estaríamos praticando aí sim uma ilegalidade, usando verba que é do mandato para a construção partidária. Isso Vossa Excelência sabe que é ilegal. Então, o uso da verba indenizatória é destinado às ações do mandato. Então, o almoço dos nossos assessores, tá certo? Não é obrigatório, mas a gente paga o transporte dos nossos assessores. Agora podemos fazer com a verba indenizatória, depois dessa aprovada agora em 2014, em julho de 2014, agora nós estamos cobertos pela lei. Mas antes nós só podíamos, era restrito a assessores, entendeu? Outros militantes de fora do gabinete não podia. O relatório, senhores, na página 30, no item 3, ele é muito claro. Veja o que diz. E aí aqui é o Pugino, que o relatório ele foi muito feliz, porque ele mesmo me absolve. Ele diz que não há um elemento de prova contra mim. E as oitivas, todas elas, inclusive da denunciante, fala que eu não tive participação nenhuma. Tá certo? E não há nenhum elemento de prova de qualquer envolvimento meu, e muito menos de se completar desse benefício. A conclusão diz o seguinte, lá na página 30, item 3. A constatação de que os comportamentos pretensamente censuráveis do vereador ocorreram mais a conta omissiva do que uma condição proativa dos procedimentos censuráveis. O que é que o eminente jurista, doutor Jonilson, quer dizer? Ele quer dizer que se houve algum ato censurável, tá certo? Foi por omissão minha, e não proativo, de praticar, ter deliberado o dolo de fazer aquilo. E isso, realizado ainda, diz professora, por subalternos seus, e sem nenhuma prova concreta de sua participação. E aí, professora, nós vamos aos depoimentos. E o depoimento nós queremos aqui destacar duas coisas: a voluntariedade e a não participação nossa, que caracterizaria alguma coisa ilegal, alguma coisa ilegítima. Senhor Reginaldo Alves, o senhor Reginaldo Alves, depois, e disse o seguinte, que é militante do PSOL, do qual pertence o vereador,
que é responsável pelas finanças do gabinete, que em janeiro, fevereiro de 2013 houve uma reunião em ambiente externo à Câmara Municipal. Foi realizada uma reunião com os assessores nomeados e não nomeados e decidiram voluntariamente que iam contribuir com 5% dos seus salários para ajudar no auxílio a outros colegas que batalharam também, tá certo, com a gente, para viagens a congressos, a seminários, para viagem ao interior, tá certo? Para alimentação desses colegas, para pagar passagem de ônibus. Então, despesas correntes, confecção de bandeira, faixa, da corrente do partido. Então, ele afirma, entendeu? Que o vereador, ele foi taxativo, o vereador não participou da reunião. Está lá na folha 115, linha 23 e 24. E que foi decidido coletivamente e voluntariamente de todos, inclusive com a participação da denunciante, inclusive com a participação dela, que se completou durante 2 anos, quando se desentendeu e passou, entendeu, a nos chantagear. Na mesma linha, depois, o colega Amaro Gonçalves, que inclusive provando como era voluntário, ele relata aqui que passou 6 meses sem contribuir, nunca foi ameaçado, nunca foi molestado de que iria perder o emprego. Ela mesma, professora, passou de janeiro a julho sem contribuir e nunca foi demitida nem ameaçada, tá? Então isso prova o quão era voluntário. Na mesma linha, professora, depois o assessor Júnior Gomes Fernandes. E ele vai mais longe. Quando perguntado pelo advogado, pela comissão, ele diz o seguinte: na reunião que foi decidida a contribuição dos 5, se o referido parlamentar esteve presente, ele respondeu que não. Indagado se o vereador obrigava a referida contribuição, ele disse que não. E disse mais, que nunca viu o vereador receber nenhum valor relativo a esse recurso. E isso não consta do relatório. Depoimento agora, eu chamo a atenção, depoimento da denunciante, porque ela mesma me absolve. O presidente da comissão, doutor Janilson, indagou a ela se ela tinha conhecimento da contribuição partidária. Ela respondeu que nunca. Ela respondeu, meu presidente, respondeu que sim, tá? E disse mais: é sabido, né? É sabido que quando perguntado a depoente, ela disse o seguinte: o vereador Marcos tinha conhecimento da contribuição partidária. Depois a gente respondeu: ele nunca participou de nenhuma reunião. E não participei, professora, porque nós tiramos a linha, e não é só meu mandato, tem vários mandatos de esquerda, que nós não nos preocupamos com gestão administrativa financeira de pessoal. Isso é delegado à nossa corrente nacional, e isso é delegado ao nosso chefe de gabinete. Por isso que nunca houve, todas, sem exceção, todas as depoentes, tá certo? Disseram que nunca tomaram conhecimento, nunca viram me utilizar de qualquer recurso dele, nem sequer perguntar se tinha sido pago ou não. Entendeu? E aqui eu chamo a atenção dos senhores, eu queria a atenção de todos os senhores, que aqui é que a denunciante acaba de me inocentar, doutor Joanilson. Quando o relator indagou a depoente se ela dava expediente na Câmara, e ela respondeu o seguinte, mais na frente, responde que dava expediente todos os dias, e diz que eu saiba, relacionada à contribuição que era voluntária. Isso está lá no relatório, na folha 118, linha de 37 a 40.
Ela própria mesmo reconhece que era voluntário. Tá? Então veja, excelências, que própria denunciante afirma que a contribuição era voluntária, o que é a mais pura verdade. Nunca houve coação a nenhum e nunca vai ter. Nunca vai ter. Ainda a depoente, ela arguiu na comissão que um outro assessor tinha saído e tinha sido devolvido. E aí o assessor veio e confirmou a voluntariedade, tá certo? Que participou da reunião, inclusive que ela participou também. E disse mais, tá certo? Lá na delegacia, que nenhuma vez o vereador participou, pediu, ouviu qualquer coisa relacionada a esse recurso. Então, senhor presidente, eu vou aqui para a conclusão da nossa defesa. O próprio relatório, ele é categórico, ele é claro e vigilante, que não há nenhum elemento de prova. Ora, quando não há nenhum elemento de prova, o que é que o nosso regimento diz? O regimento diz, no seu artigo 69, artigo 3º, diz o seguinte: o arquivamento somente poderá ser solicitado nos casos de insuficiência de provas, entendimento entre as partes e motivos relevantes. Nós temos aqui duas prerrogativas para o arquivamento, que é a questão que não há reconhecidamente nenhum elemento de prova, ou seja, insuficiência de prova, e há um motivo relevante, que foi o vazamento, que eu já fui punido antecipadamente por toda a mídia de Natal, como ter sido, tá certo, suspenso por 15 dias. Senhor presidente, precedente perigoso. Esta casa aqui, tá certo? Sabiamente e acertadamente, já teve outros casos do mesmo jeito. Teve o caso do vereador Mineiro, teve o caso do companheiro Olegário, teve o caso mais grave da companheira Soldado Regina. A Soldado Regina foi apurado, sargento Regina foi apurado, tá certo? E o relatório foi pela cassação. E, no entanto, o plenário reverteu para uma advertência. Agora pergunto a cada um dos senhores, se vai ser justo aplicar uma pena mais grave do que um relatório anterior para um caso mais grave do que o meu. A pena de suspensão, senhores, é a segunda mais grave no nosso regimento, aplicado por uma pessoa inocente, que o relatório é categórico em repetir. Não há nenhuma prova contra, tá certo, a minha pessoa. Não há um elemento que prove que o vereador Marcos praticou o que deturpadamente um jornalista, que também é processado, já é condenado em Mossoró por calúnia, difamação e injúria. Ele cunhou da própria cabeça, que inclusive ele não teve peito na comissão de ética, quando perguntado se ele afirmava que era ele que tinha caracterizado o mensalinho, se ele sabia o que é o mensalinho, ele ficou, não, foi por analogia. E você vem, aí, por analogia, um mau profissional pode arrebentar a vida de um cidadão, pode desqualificar um parlamentar que está aqui querendo mudar as coisas, trabalhando coletivamente, construindo essa sociedade e querendo inclusive modificar para que a gente tenha, tá certo, uma política no país mais séria, mais comprometida com todos vocês. Então eu tenho certeza, para concluir, senhores, peço aqui o arquivamento pela minha inocência, pela uma questão de justiça. Peço a vocês que esqueçam as divergências políticas. Peço a vocês que esqueçam os nossos entreveros e votem pela justiça, decretando o arquivamento e decretando minha inocência. Muito obrigado a todos, senhores, e espero contar com todos vocês.